Vou ver aqui. Trevor é bizarro. Era. É não. Trevor era bizarro. I ever tell you about Trevor? Bring me my cocker, I'm gonna cut your arm off. Trevor Música do Red Phillips, Dead. provavelmente o personagem mais insano do GTA V e também um dos motivos pelos quais o jogo fez tanto sucesso. Esse cara, falando de uma forma Trevor é superficial, muito um engraçado. psicopata maluco que dá descarga em pessoas, bate Isso. nelas do nada, persegue inocentes, joga eles nos rios, come comida Ah, do mas esse lixo, cara aí não é incomoda quem tá quieto, não apoia os artistas da cidade dele, tortura os NPCs, vive sujo, Esse eu sempre já que vi, você troca aconteceu pra com ele, o o cara tá no meio do meu nada, jogo. bêbado ou usando um vestidinho. Cara, ele é literalmente o Caralho. Carlinhos. Fico de sainha dando a bunda pra um monte de homens comer. Como eu falei, essa é uma forma superficial de olhar o Trevor. Mas, e se analisarmos o personagem de outro ponto de vista, vemos que ele é bem mais profundo do que aparenta. Ele é um ótimo protagonista, na verdade. Sem ele, talvez o jogo ficaria até mesmo sem sal. É claro, nada justifica É o que ele fez não, durante a trocadilho. história. Mas e se tentássemos pelo menos entender o que levou ele a fazer esses atos? Será que chegaríamos em uma resposta? I don't. Answer the fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kinda got a little angry. So I admit, I kinda got a little angry. Did you kill him? What kind of Matou fucking ele. animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no. Oh, shit. Durante Maluco, todo o game, sequestrou a percebemos velha. que ele é o mais Porra. instável dentro dos três protagonistas. Mas tem um detalhe: quem realmente prestou Trevor atenção é no maluco, game sabe velho. que o mais perigoso do trio não era o Trevor, mas sim o Michael. A diferença É, o Trevor, é que ele né? conseguia O Trevor não, o esconder Michael. sua raiva. Bom, às vezes, né? How about you suck my cock? Quem só vê vantagem, investe com a Rico. Para os sonhadores, tem a função Meus Objetivos. Tem que assinar o premium, velho. Tá O foda. passado de Trevor Phillips é marcado por traumas e acontecimentos que mudaram a sua cabeça. Ele nasceu em 1965 em uma cidade rural não especificada do interior do Canadá. Pouco se sabe sobre a sua Não tá infância, dando pra comentar mas há cavaleiro? indícios de Não que aparece? ela foi muito difícil e tumultuada. Sua Chegou. mãe Ah, era uma calma aí, prostituta e seu pai um alcoólatra, o qual o levou para dar um passeio em um shopping, para logo depois abandoná-lo. Imagina como não ficou a cabeça dele. Tanto que anos mais tarde, ele voltou nesse local e o incendiou. Durante uma parte da história, a mãe do Trevor reapareceu no seu trailer. Ela contou que estava presa e que precisa que ele pegue drogas para ela. E é engraçado, porque é uma das únicas vezes em que o Trevor mostra a secundária, eu submissão a alguém. Ele chora e se desculpa por coisas que nem foram culpa dele, mas sim dos pais por serem irresponsáveis e provavelmente mais loucos do que ele mesmo. I've been here for hours, and have you gotten me a drink or a cigarette or massage my feet? I'm so sorry. Duvidaram. There, it's okay, son. Oh, that's enough! Caralho. Quando ele finalmente É óbvio que o Trevor é fudido da cabeça a mãe. O que ele tem? rouba uma van inteira de medicamentos para sua mãe, vemos que ela foi embora e ele fica acabado com essa situação, se jogando no chão ali e chorando pra caramba. O que demonstra que ele Todo tem um fudido, grande mano. trauma de ser abandonado. Lembra aquela cena que eu te mostrei no início? Ela mostrava que o Trevor havia sequestrado a esposa do Mr. Madrazo. Perceba como ela lembra vagamente a mãe do Trevor. Ela é uma das únicas pessoas que ele respeita durante toda a história, mesmo tendo sequestrado ela. Pô, tá Mas limpinha vendo a casa relação desse, se não me deles, engano. é bem justo dizer que Aqui, o Trevor havia até mesmo como uma figura materna. Gasolina? No. E na hora de devolvê-la, Trevor chora novamente. Mas não é apenas isso, meus nobres. Durante a campanha, ele demonstra claramente a sua mágoa diante de Michael, pois se sentiu traído e abandonado pelo seu amigo. This is not a game to me. All right, this is a fucking way of life. I got a fucking family. Yeah, well, I got nothing. No one gives a fuck about me. Trevor possui uma formação militar,
tendo servido na Força Aérea Canadense. Porém, rapidamente foi forçado a sair, pois foi reprovado no exame psicológico. Posteriormente, ele começou a realizar diversos crimes, o que o levou a 6 meses de prisão. Trevor eventualmente conheceu Michael Townley e ambos perceberam que queriam ganhar mais dinheiro realizando grandes assaltos. Mas você tá ligado que eu sempre falo nos áudios do Zap. Verdade. Mesmo assim. Com os dois Mesmo tornando sendo zoeiro pra caralho, cada personagem tem a sua profundidade. se bem sucedido. E eu quero que percebam que o Michael foi uma grande chave Eles na não vida do são Trevor, assim à pois os toa, dois tá se ligado? tornaram melhores amigos com o tempo. Pelo que o jogo dá a entender lá no início, ele morreria pelo Michael. Mas infelizmente, o contrário não acontecia. Então O eles Michael é eram ali cuzão melhores mesmo. amigos e tal. Mas entretanto, a parceria começou a ruir quando Michael se casou com uma stripper chamada Amanda e começou a criar uma família. Trevor gostava das crianças, né? A Tracy deixa a entender que gosta muito dele e provavelmente ele via no Michael a família que não Ó, teve. peitão. Preste atenção, ele foi abandonado a vida toda. E quando finalmente se encontrou em uma, entre aspas, família, né? Porque a família do Michael era loucura, a coisa ficou pior ainda. Depois de realizarem o grande roubo lá do prólogo do game, onde era pro Trevor ser morto no lugar de Brad, como vocês sabem, o plano falhou, mas o Michael tinha o seu plano B, então finge a sua morte para não só levar todo o dinheiro para ele, mas também para que a quantidade gigantesca de policiais dessem conta do Trevor, né? O qual acreditou durante muito tempo que o Michael estava morto, ficando de luto por ele e Tracy, tatuando é. seu nome no braço. Ou seja, ele foi abandonado novamente. Ele ficou no meio de um deserto, enquanto o Michael estava em uma casa gigante com seus filhos e todo o dinheiro. Bem Caralho, muito complicado. filha da puta o Michael. Imagina como ele não se sentiu. Mas esse personagem vai muito além disso. Mais tarde, durante o jogo, ele descobre que o Michael está vivo e vai até a casa dele o reencontrar. A long time ago, man. Tava raro, né? I've been in witness Oh. protection. I still am. Menor. Ele surgiu, mano. That's great. Obviamente, durante todo o jogo, ele se irrita Surgiu com o das Michael. cinzas É tipo novamente. uma mágoa que ele Quanto não tempo conseguiu sumido? superar. O Michael, ele conspira traições e armadilhas contra Trevor, enquanto ele Você explica tudo, Ataque, porque eu sou um cara bem observador. No entanto, o Trevor não é tão cabeça quente. Tão cabeça quente assim. Eu também. Não, o Trevor também tá se fazendo mantém engraçado sempre fiel. com a baixa calça. Come on, man. Knock it off. What? Caralho! Um ano. Porra. Trevor eventualmente descobre que Michael armou pra Como ele tá, e pra meu nome? Brad. E também que Brad não está na cadeia, mas sim sumiu. um túmulo falso de Michael. Isso faz com que ele jure matar o Michael. Porém, precisa dele vivo para um último assalto. Quando eles finalmente fazem esse assalto, o Trevor fica tão feliz que ele Eu desiste lembro de de matar muita Michael, gente, porém porra. ainda o odeia. Portanto, no final do jogo, se escolhermos o final A, percebemos que o Esse- Michael conspira para a morte de Trevor, ajudando Franklin a completar o Eu serviço. fiz esse final quando eu Enquanto joguei pela escolhemos o primeira final vez, B, sem Trevor se querer. recusa a ajudar a matar Michael, mesmo depois de tudo que ele fez para ele, mostrando que ele não era o verdadeiro cara mal da história. Perceba que o Trevor está em uma busca constante por conexões sociais, mesmo que sejam baseadas em parcerias criminais. Isso pode ser interpretado como uma tentativa de preencher o vazio emocional causado pelo abandono que ele experimentou no passado. O comportamento violento e imprevisível de Trevor pode ser visto como uma manifestação de seu trauma. Por isso que quando ele descobre que o Michael tá vivo lá pela TV, ele corre na hora para fazer uma matança, eliminando todos os seus concorrentes. Ou seja, toma o pisando. trauma é meio que um gatilho para sua raiva. Quando a Rockstar criou o Trevor, ela pensou em um personagem que fosse parecido com o jogador. Sim, ele é parecido com você.
Veja bem, o Michael justifica as tempos. maldades que ele faz porque precisa sustentar a família, ter uma vida confortável. E ele Vergonha. mesmo falou que não ia se contentar, né? em ser um Normal, cara ele normal, ter igual vergonha o do que fez Trevor no age passado. com violência em qualquer situação. Ele chega em um bar random querendo roubar a cerveja dos outros. E na maioria das situações, ele não é nada gentil. Isso é um reflexo de nós jogadores. Quando jogamos algum jogo do GTA, a gente atropela uma velha sem justificativa alguma. A gente não quer nem saber, ninguém respeita as leis de trânsito, todo mundo só quer matar geral e ser um psicopata igual o Trevor. Mas ao mesmo tempo, ele é muito imprevisível. Às vezes ele é muito burro, mas também é muito inteligente. Às vezes ele é agressivo, mas também demonstra empatia. Às vezes ele grita, mas também fala baixinho. Acho que o melhor exemplo disso é a missão de entregar uma paradinha lá na Wall Essa Street. missão é O foda. Trevor é o único que desconfia que a droga era falsa, enquanto isso nunca ia passar pela cabeça do Franklin e do Lamar. Óbvio, isso provia de sua experiência de vida, mas não tira o fato de que foi uma decisão muito inteligente. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now you heard what your boy said. You're leaving. Hey, give me the... Dinheiros, meu nobre. Whoa. What the fuck? Ele também demonstrava empatia quando testemunha o quanto o madrazo tratava mal a sua esposa. No pouco TPP tempo que mesmo. ficou com Trevor, preferia ficar com ele do que com o Estudioso. madrazo. A prova disso é que ela liga pra ele várias vezes depois, Assumindo né? E porque quando ficou ele a devolve, contratando as vemos do que ele deu uma job. bela lição no madrazo, arrancando a sua orelha fora, como um aviso: se você tratar mal ela de novo, eu volto aqui. Novamente falando, nada do que ele passou ou fez justificam as suas ações cruéis, mas elas são interessantes e mostram o quanto ele é um personagem complexo. Quando eu perguntava a alguém sobre o Trevor, geralmente essa pessoa não gostava muito dele, mas acho que quem fala isso não entendeu direito a sua Beleza. proposta no jogo, e na minha opinião, é um dos Manda aí, melhores mano. personagens que a Rockstar Tem já o fez. que o menor pediu, hein? Oh, my N-word, huh? What's up, homie, huh? Oh. Is that how you act, huh? When a friend makes a Pô, acabou já?